eu nunca acho que a questão é a IA vai acabar com o emprego de quem. A questão é quem é que vai perder o emprego porque não aprendeu a usar IA. Bom. Entende? Então a IA, você não vai substituir pela IA, você vai substituir por alguém usando IA. Não adianta você falar, vou implementar IA na minha empresa, qual é o ROI? Acabou, a conversa está errada. Isso. A conversa está absolutamente errada. Você fala, não, você precisa educar o seu pessoal em usar IA. Muda a conversa, você não está implementando, você está educando, você está formando, você está permitindo que eles evoluam para uma próxima fase. Aí, a hora que você educar eles sim vão conseguir imaginar, puxa, existe esse caso de uso que tem um ROI muito legal que a gente podia estar usando a IA. Mas se você nem entende a tecnologia, como é que você vai imaginar como você pode utilizar ela? Um dos erros mais comuns do varejo hoje é ignorar o grande ativo digital que elas têm à disposição, que são os dados. Os dados são um grande ativo digital de qualquer empresa e ela tem que entender isso e começar a pensar realmente como é que ela vai organizar e deixar esses dados à disposição para os casos de uso que são vários. Desde os casos mais banais, como um BI, para você poder entender como é que está se comportando o teu negócio, até os casos mais avançados, como IA, que vai se alimentar desses dados para poder fazer previsões, como é o que eu sugeri, ou até mesmo para você poder conversar de volta com seus dados. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Vidi Talks. Eu vou conversar com um dos especialistas em transformação digital. Antes de falar sobre tendências, ele ajuda a criar as tendências. Eloy Assis é diretor executivo de varejo e distribuição da TOTUS, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Há 20 anos navegando entre a tecnologia e o varejo, ele vai falar sobre inteligência artificial, dados e omnicanalidade com propriedade e profundidade. Eloy, é um prazer ter você aqui com a gente, uma super honra. Imagina, o prazer é todo meu, Patrícia. Obrigado demais pelo convite aqui, muito legal estar com vocês. Eu que agradeço. Desde que eu te conheci, eu queria que você sentasse aqui nessa cadeirinha para conversar com a gente. Obrigado. Mais ainda no bar, como a gente estava conversando. Muito legal. Muito bom. Eloy, começa contando um pouquinho pra gente o que você... Assim, você é a primeira pessoa que eu estou conversando aqui, o primeiro profissional de tecnologia mesmo. Então, queria que você começasse contando um pouco pra gente do que você está vendo agora de mais novo em termos de tecnologia mesmo, independente de ser para varejo ou não. Perfeito. Assim, não tem como responder uma pergunta dessa sem falar de IA. Sem falar da tal da inteligência artificial. No fim das contas, a gente está vivendo mais uma revolução tecnológica, né? Uma nova tecnologia que, na minha opinião, vai ser fundamental para o nosso dia a dia. Está começando a botar as garrinhas dela em todos os lugares e se infiltrando na nossa vida devagarzinho, de um jeito que daqui a alguns anos a gente vai falar que nem a gente fala do celular. Não sei como eu vivia sem celular. Não sei como eu vivia sem internet. Já já a gente vai dizer não sei como eu vivia sem IA. Né? Tenho certeza que é o que a gente tá guardado para nós nos próximos anos, porque é o que tem de mais novo agora, nesse momento que está explodindo, é a inteligência artificial. Eu ouvi falar agora recentemente, uma coisa que me parece que eu não consegui visualizar ainda bem como é que é, essa questão da inteligência artificial em devices. Como é que é esse negócio? Olha, acho que de novo a gente está no começo dessa jornada, né? A gente obviamente já tem a IA dentro dos nossos celulares, mas a questão é que outros formatos, que outros tipos de hardware podem eventualmente surgir, que a IA eventualmente vai habilitar eles a ter uma usabilidade diferente, que eventualmente a gente não era capaz de ter. Um exemplo super simples que já aconteceu, já tem para comprar por aí, são fones de ouvido de Bluetooth habilitados por IA para fazer tradução instantânea. Né? É o cenário de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, em que todo mundo se comunicava com todo mundo, independente de você saber a língua do outro. Né? Então você pode agora comprar um par de fones de ouvido Bluetooth que você coloca, você conversa com alguém que fala uma outra língua que a sua, você vai escutar na sua língua, né? E eventualmente, quando você falar, ele vai estar traduzindo dentro de uma telinha de celular. Mas se o outro também estiver com fone, o fone dele também vai estar traduzindo a sua língua para a língua dele. E vocês dois vão estar conversando cada um na sua língua, mas cada um escutando a língua do outro traduzida para si. Então, esse é o tipo de formato de IA embedado num hardware que a gente já tem à disposição.
agora, dá para comprar hoje. Se quiser, você vai na loja, você compra da Samsung, e tem várias marcas que já têm isso disponível. Mas você Quer pode dizer que eu falo com você Você pode falar comigo em no meu chinês, idioma? eu falo com você em alemão, só que você está escutando em chinês e eu estou escutando em alemão. Caraca! Isso já tem disponível para você comprar agora e é a IA embedada dentro de hardware. É um exemplo super simples. Que tipo de formatos novos? É isso que a gente está descobrindo agora sobre as potencialidades da IA, onde é que ela pode ser usada. A Google anunciou, acho que umas 2 semanas atrás, o Glass dela, o novo óculos dela, que tem a IA embedada, que você consegue ter realidade aumentada pela lente. Ao mesmo tempo, ela tem um fonezinho de ouvido aqui perto para você escutar, né, o occipital, que faz o som pelo osso, não precisa travar o teu ouvido, e microfones. Então eu posso estar olhando para você e posso perguntar para ela quem é ela mesmo. E aí a IA mostra que é a Patrícia, do VidTalks, etc. Você conheceu ela não sei aonde, etc e tal. Aí ela pode começar a virar um cérebro externo para você, embedado nos devices que você está usando no teu rosto hoje em dia. Então, mais um exemplinho do que está saindo por aí. Eu vi aquele filme que eu adoro, que o cara usava esses óculos, ele é um espião, mas tá virando, não vou lembrar agora, mas tá virando coisa de filme Que é, total, nos filmes está virando a pura realidade. científica total, esses isso mesmo, óculos. é isso mesmo. Na verdade, nós estamos falando disso. The King, pode ser? Acho que sim, acho que sim. The King. É o King Circle, não é? O círculo, é o King Circle, acho que é o círculo do rei, uma coisa assim. Demais. E é bem isso, a gente está falando de tecnologias fundamentais que vão mudar o mundo como a gente conhece. Mas se você jogar para trás e você pensar como era em 1800, 1900, em que o pessoal, para se comunicar, ficava botando código Morse para poder passar no telégrafo e escrever um telegrama do outro lado, e agora você consegue, eu posso pegar o meu telefone agora e ligar para a China e falar com alguém instantaneamente, aquele cara que usava o telégrafo fala, nossa senhora, como é possível? Sim, Né? exato. Daqui a 50 anos, alguém vai olhar para isso que eu acabei de escrever esse cenário e vai falar como era possível não ter isso. Né? Porque a tecnologia ela vai entrando na vida da gente, a gente vai ficando melhor por causa dela e a gente vai evoluindo. Sim. É parte do processo dos tempos. É que a gente, quando está vivendo a mudança, é meio assustador. Sim. Porque a gente fala, poxa, como é que será que vai ser? Né? A gente sempre tem um medo de quando as coisas mudam, né? Essas coisas sempre deixam a gente desconfortável, não é engraçado? Sim, é super. Assim, essa questão da IA tá mexendo com todo mundo, né? No mundo inteiro. Um medo, né? Agora, onde é que a IA, como a gente estava conversando ali, onde é que a IA vai substituir? Vai ter trabalho para quem? O que eu tenho que me reinventar? Então, e isso é legal. Eu tenho uma teoria aqui de que a gente está em plena mudança de era, né? Perfeito. Então, agora, como acho que sempre vai chamar contemporânea, então essa deve ser o quê? A idade pós-moderna. Não sei como vai passar a chamar a atual. Historiadores vão dar o nome. Vão dar um nome, Da mas a gente tá, não tá? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que a gente sempre está vivendo. O mundo está em constante transformação, mas ele chega a certos momentos em que há certas rupturas, né? Então eu acho que a gente está vivendo uma certa ruptura de mundo no geral, quando você olha por aí, tem muita coisa fervilhando para acontecer, e na tecnologia não é diferente. A IA é uma nova tecnologia que está acontecendo e que está trazendo novas rupturas na forma de trabalhar. Mas, de novo, eu nunca acho que a questão é a IA vai acabar com o emprego de quem. A questão é quem é que vai perder o emprego porque não aprendeu a usar IA. Bom. Entende? Então a IA, você não vai substituir pela IA, você vai substituir por alguém usando IA. Se você não quiser aprender a usar IA. Assim como hoje em qualquer empresa, se você for trabalhar num emprego que usa computador, entendeu? A pessoa não te contrata se você não tiver experiência mínima de usar um computador. Você não tem computador em casa, você não sabe usar um computador, você não sabe navegar na internet, né? Como é que você vai arrumar trabalho se você não sabe esse mínimo fundamental da tecnologia? Eu ia pegar só um parênteses aqui, porque você mesmo, lendo artigos teus, falou algo muito verdadeiro, assim, que, olha, implementem tecnologia, obviamente a gente vai falar disso, de tecnologia funcionando para alguma coisa, mas implementem tecnologia a despeito do ROI. Você falou alguma coisa disso em algum lugar. Porque pela experiência da tecnologia, porque você tem que entrar nesse lugar. Sim, eu acho que o contexto onde eu falei isso era justamente do ponto de vista de que você precisa pegar prática em usar as novas tecnologias. O ROI, sem dúvida, quando você vai implementar nos negócios, é absolutamente essencial.
Claro. Então você começa uma jornada de desperdício, de fazer por fazer, de usar a tecnologia por usar a tecnologia. Mas novas tecnologias, você precisa primeiro aprender. Essas básicas, principalmente. Exato, como é que elas, Isso que eu como é que tava elas falando. funcionam, entender as possibilidades. Elas abrem um novo horizonte de possibilidades. Então, às vezes, é difícil de você imaginar como é que você vai fazer um cenário de ROI se você não entende a tecnologia para começo de conversa. Então, acho que quando eu escrevi, eu Não, falei nesse isso, contexto. era bem no contexto de... Que é básico. exato. Precisa estar em contato com isso, porque senão... Não adianta você falar, qual é vou implantar IA na minha empresa, qual é o ROI? Acabou, a conversa está errada. Isso. A conversa está absolutamente errada. Você fala, não, você precisa educar o seu pessoal em usar IA. Muda a conversa. Você não está implementando, você está educando, você está formando, você está permitindo que eles evoluam para uma próxima fase. Aí, a hora que você educar eles sim vão conseguir imaginar, puxa, existe esse caso de uso que tem um ROI muito legal que a gente podia estar usando a IA. Aí a coisa começa a fazer sentido. Mas se você nem entende a tecnologia, como é que você vai imaginar como você pode utilizar ela? Então, neste sentido, absolutamente, você não adianta pensar em ROI quando o assunto é descobrir uma tecnologia nova. Sim. Porque você está numa fase de aprendizagem. Sim. E Eloy, a gente anda por aí, NRF, né? Só para dizer um exemplo, mas a gente está vendo a oferta de tecnologia também em todas as partes, né? E aí tem a ver com isso que a gente está falando do ROI. E a gente fica se perguntando, mas também como é que é isso? Como é que é a tecnologia também sendo ofertada, assim, como se fosse a tecnologia pela tecnologia, né? E a tecnologia, na verdade, tem que estar a serviço de uma dor, de algo que você realmente precise mudar e até para obter resultados diferentes. Perfeito. Onde é que a gente está nesse patamar? O que você também lá na TOTUS, como é que vocês estão olhando para o mercado? Como é que vocês trabalham com isso? Fazendo a consultoria para as empresas? A gente tem cenários engraçados de clientes que nos abordam falando, cara, eu queria usar IA nos meus negócios, como é que eu faço? Né? E realmente a gente tem que voltar para a pergunta para ele e falar, mas qual é o problema que você quer resolver? Né? E aí que vem a questão da formação, de educação, de desenvolvimento, de você realmente aprender sobre as possibilidades de uma nova tecnologia. Porque ele fala, eu não sei. Né? A resposta honesta é que ele fala, eu só sei que parece importante, parece que vai fazer diferença, mas eu não sei como é que eu vou usar nos negócios. Eu não sei que parte do meu negócio poderia ser transformada por IA. Né? E normalmente esses são os papos mais interessantes da gente ter com os clientes para a gente poder justamente ajudar eles a imaginar o horizonte do possível. A gente, na TOTUS, tem realmente desenvolvido soluções de cunho específico. O ChatGPT é muito legal, etc., mas ele é hiper generalista, né? Ele pode tudo. Os grandes casos de uso vão surgir justamente das aplicações específicas. Quando você treina uma IA com os dados da sua empresa para cenários de uso específicos do teu negócio que vão fazer o seu negócio ter até mesmo um diferencial competitivo frente à concorrência. Né? Então a gente tem desenvolvido soluções de IA onde a gente fala assim, qual é um problema real que a tecnologia da IA faz a diferença? Onde ela realmente empodera, por exemplo, dá um exemplo simples que a gente já usa, já tem um tempo, de ajudar os varejistas a fazer melhor abastecimento de estoque. Né? Então, há uma quantidade de dados presas nas empresas gigantesca que mesmo se você tirasse de lá, botasse no Excel e tentasse fazer sentido dela no olhar, teu cérebro não consegue olhar para aquele monte de compra, venda, compra, venda, compra, venda e perceber padrões. Para você descobrir que, puxa, baseado no quanto eu comprei, quanto eu estou vendendo, daqui a 15 dias vai me faltar produto tal. Então, eu precisaria repor ele antes que chegue no momento em que vai faltar, porque quando faltar, o que vai acontecer é que meu cliente vai chegar na loja e falar, tem tal coisa? Eu falo, não tem. Aquela venda você perdeu. Sim. Certo? Certo. Como é que a gente usa, a IA está sendo usada para coisas tão banais quanto essa, de ajudar o cara a saber que ele precisa botar um pedido de compra hoje, porque daqui a 15 dias vai faltar o produto. Né? Mas essa é uma coisa, é um processamento de dado numa escala massiva, enxergando padrões e comportamentos que o cérebro humano não é bom para fazer, mas o cérebro artificial, ele é fantástico para fazer esse tipo de coisa. Então é exatamente isso, é usando a tecnologia em cenários muito específicos, onde ela faz a diferença real e onde ela entrega valor real. Aí é fácil ter a conversa de ROI.
porque aí você achou um caso de uso real onde a gente impacta de verdade o negócio. Então, o nosso trabalho na TOTVS tem sido muito focado nisso, em como é que a gente ajuda as empresas a achar a forma de usar a tecnologia, qualquer tecnologia, não é só IA, mas qualquer tecnologia a favor dos seus negócios para poder os negócios crescerem e eles poderem efetivamente ajudar o nosso país e o nosso mercado e a economia como um todo a evoluir e desenvolver. E dados, né? Acho que entrando um pouquinho aí em dados, você costuma dizer que é o novo petróleo, Sem né? dúvida. Como é que isso de fato está ajudando nos resultados do varejo? O que você pode... A gente tem uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente, é que sem dados não tem IA. A IA, que a gente está falando, esse poder todo, ela é alavancada em muitos dados, né? E a gente fala que o dado é o novo petróleo, é uma frase bem falada, eu tenho usado ela também, mas uma outra que eu tenho usado como consequência é: o petróleo não tem nenhum valor se você não refina. E se você não transforma ele em alguma coisa que seja útil. Você pode transformar petróleo em plástico, em gasolina, tem N formas de você usar o petróleo, mas ele bruto tem baixíssimo valor. E os dados, eles são o novo petróleo na acepção completa dessa metáfora. Porque não adianta nada você ter o dado e você não trabalhar esse dado, você não refinar esse dado para que ele seja disponibilizado para você pensar como é que você vai poder utilizar ele. Pode ser em IA, pode ser para você descobrir ou falar melhor com seus clientes, tem várias formas de você usar esse dado. Mas não adianta nada você ter um dado preso dentro de um sistema que está desestruturado, não está acessível, não está simples, não está disponibilizável para que as novas tecnologias possam consumir. E mais do que qualquer outra coisa, se tem um ativo digital, as empresas têm vários ativos, na verdade, né? Elas têm o ativo... uma espécie de um varejista. Tem a loja, né? Eu tenho os meus caminhões que fazem entrega, eu tenho meu centro de distribuição, são vários ativos. Um dos erros mais comuns do varejo hoje é ignorar o grande ativo digital que elas têm à disposição, que são os dados. Os dados são um grande ativo digital de qualquer empresa e ela tem que entender isso e começar a pensar realmente como é que ela vai organizar e deixar esses dados à disposição para os casos de uso, que são vários. Desde os casos mais banais, como um BI, para você poder entender como é que está se comportando o teu negócio, até os casos mais avançados, como IA, que vai se alimentar desses dados para poder fazer previsões, como é o que eu sugeri, ou até mesmo para você poder conversar de volta com seus dados, usando LLM, né, usando tecnologias como o ChatGPT, né, tecnologias de GPT no geral, que vão permitir você dialogar com o dado e falar assim: quem vendeu mais? Você pode perguntar hoje, né? Acho que a grande transformação da IA é uma transformação de interface. Uhum. Ela está tirando uma barreira fundamental que a gente tinha ao usar a tecnologia. Ela interage com você no nível da fala, no nível do texto, no nível do raciocínio lógico. E ela permite, por exemplo, que você consiga dialogar com o computador. Antigamente, para você falar com o computador ele era uma interface intermediada para você por tela, mouse e teclado. E você interagia com ele desse jeito. E aí você digita comandos para ele, né? E aí ele cospe para você resultados numa tela. Agora você não precisa mais fazer isso, você pode simplesmente falar com o computador, falar: eu queria tal, e ele responde para você. Isso aqui é tal. Então, pensa na barreira, na curva de aprendizado reduzida que tem para você hoje com o IA, tirar uma informação de dentro do sistema que antigamente você tinha que ter treinamento, aprender a usar, etc. Essas barreiras estão caindo e isso vai tornar a gente mais produtivo. Com como certeza. resultado. Para te falar uma coisa simples, que te ouvindo aqui, algum amigo disse que ia fazer um curso para aprender a usar o ChatGPT. Aí eu falei: mas aprender a usar o ChatGPT, eu pergunto para ele o que ele quer que eu faça. Outro dia eu queria colocar um objeto dentro de uma foto, não sabia, eu falei: chat, como que eu faço isso? Ele me deu a instrução, como que eu faço isso? Em 1 minuto eu fiz isso. Então é o que você falou, com o chat eu só converso, eu falo: me ensina isso. Às vezes eu tô num tempo lá que eu não tinha nada melhor para fazer, ia estar no Insta fazendo qualquer coisa, eu bato um papo com ele, aprendo um monte de coisa, perguntando, batendo papo. Perfeito. É impressionante. É uma nova tecnologia alimentada por um monte de dados. E acelera realmente. Sim, a tua produtividade fica melhor. Não sei se você sabe me responder isso, vou falar aqui como usuária, mas a minha percepção também é de que ele fala um grau alto de coisas corretas. Pode ter um percentual de bobagem, você precisa ter um crivo, né? Sim, isso é um dos maiores perigos, eu diria, da IA hoje, é o fato de que ela alucina, é o termo técnico que a gente usa, ela tem alucinações, né? Porque
a gente tem que analisar... Ótimo, alucinações. Né? O termo é esse, são as alucinações da IA. E, ou como a gente gosta de falar, às vezes, no termo menos técnico, ela viaja na maionese. Viaja. Né? Então, no fim do dia, o que a IA é? Né? A gente tem que, por isso que é importante você aprender a tecnologia, entender um pouco sobre ela fundamentalmente, para você saber o que você pode esperar dela. Ela é uma tecnologia de previsão. Eu dei aqui o exemplo da previsão de futuro de compra no estoque, não foi por acaso, porque toda a tecnologia, a IA está sendo montada uma sobre as outras, sobre as tecnologias. Então a tecnologia anterior que a gente tinha, que era o machine learning, né, que é o que a gente chama de IA preditiva, né, ela faz isso que eu falei, ela prevê, baseado em um monte de dados, etc. Só que ela pode prever errado. Certo? Ela está olhando para dados, ela se alimentou ela com um monte de informação, ela vai tentar fazer uma previsão. Como qualquer previsão, Sim. a gente não consegue prever o tempo, né? A gente fala assim, vai chover e de repente abre aquele sol. Então imagina a capacidade da IA de prever tudo com absoluta precisão. Por isso que eu falo que o ser humano ele não tem como sair da equação, porque ele tem que mediar entre ler a previsão e tomar uma decisão. Ele tem que ler a previsão e falar, eu vou fazer mesmo esse pedido de compra? Existe uma sensibilidade humana do tipo, não, ele está mandando eu comprar um produto, mas esse produto, na verdade, ele já saiu de linha. E não adianta eu comprar ele, ele vai acabar mesmo. Exato. Mas a IA não sabe dessa informação. E você pode dar mais essa informação, mas às vezes vai ter uma outra informação que você vai descobrir. A tecnologia do GPT, ela é uma evolução sobre a preditiva, a gente chama de generativa, mas ela está prevendo coisas. Ela foi alimentada com um monte de dados, um monte de informação, e quando ela responde para você como é que eu faço para mover um objeto em cima de uma imagem, etc e tal, ela na verdade está tentando prever a próxima palavra e escrever de um jeito altamente coerente, mas a previsão não quer dizer que tem razão, não quer dizer que tem inteligência real naquilo. Então ela pode escrever alguma coisa que parece absolutamente coerente, mas está completamente errado. E você olha e fala, nossa, faz sentido, ela podia ser uma fábrica fantástica de fake news, se você deixar. Né? E aí, de novo, onde as tecnologias podem ser usadas para o bem ou para o mal, e a gente tem que saber fazer essa mediação entre elas. Né? O ser humano ele é mais necessário do que nunca nesse trabalho, porque ele vai interagir com uma tecnologia que ela é capaz de coisas fantásticas e, ao mesmo tempo, se você confiar cegamente nela, é capaz de coisas terríveis. E você, como ser humano pensante, se você abdicar do teu lugar de pensamento e deixar a máquina fazer o pensamento por você, o que te sobrou? Entende? Cada vez mais a tecnologia está tirando da gente coisas que a gente não precisa mais fazer, coisas braçais, coisas robóticas. Ela está aliviando a nossa carga das coisas que eram repetitivas, que a máquina faz bem, mas para a gente fazer o quê? Para a gente usar isso aqui, que tem uma capacidade diferente de funcionar, diferente de prever, diferente de analisar as causas e consequências e efeitos. A gente tem intuição, a gente tem umas coisas aqui dentro que não tem máquina no mundo, não tem IA no mundo que sabe fazer. Né? E Como eu brinquei, Deus está muito à frente. Não tenha dúvida, o orgânico ele está absolutamente à frente do artificial, entendeu? E é exatamente por isso, a gente criou a inteligência artificial para tirar a carga de trabalho da gente, mas não para tirar a gente da equação. E aí, mas depende, você vai aprender a usar IA para você poder tirar valor disso e você andar na frente, ou você vai usar IA e vai abdicar de ser humano e vai falar, beleza, agora eu posso só sentar aqui e assistir a IA fazendo tudo. Ótimo, mas é uma opção. Mas honestamente, eu acho que você está tirando, na verdade, o seu espaço como ser humano. E está relegando totalmente para a máquina fazer um serviço que deveria ser seu. Tem riscos. Tem riscos, sem dúvida nenhuma. Para a gente ir caminhando para o final, Eloy, falando sobre isso mesmo, trazendo para o varejo, né? Quando a gente fala da IA, que é importante para estar presente, permeando aí todo o varejo versus o humano. O que você está vendo, né? O que é o mais importante também que o varejo não tire, né, do radar em relação à presença do humano ali, do que o humano pode fazer melhor, de onde o humano pode se colocar mais, uma vez que você tem tecnologia, dados, IA, para apoiar justamente o que você estava falando, a parte que pode contribuir em todo o processo. Eu penso muito que depende demais da gente, como ser humano, entender onde a gente faz a diferença. E realmente, a gente tem, quando a gente fala de varejo, né, vamos ficar nesse universo. O varejo, ele sempre foi, e eu acho que sempre será, um local de contato humano. Um local de presença. Mesmo quando você pega o digital, você fala, não, mas o e-commerce não é. Discordo, né? Quanto a gente hoje tem feito de comércio eletrônico através do WhatsApp?
Que hoje você começa a falar com o WhatsApp de uma empresa e você está com outro ser humano do outro lado conversando com você, mandando foto dos produtos, você fazendo pergunta, ele respondendo, etc, etc e tal. Você tem um contato humano, até mesmo, dá para ter contato humano até mesmo no varejo digital. Né? A questão é, mas o varejo sempre foi um espaço de contato, sempre foi um lugar onde você foi para ver, tocar os produtos, para você sentir, para você ter aquele contato olho a olho, etc e tal, e efetivamente estar em contato, inclusive com outras pessoas. Uma das pesquisas que eu vi recentemente fala que a geração Z e a geração Alpha, os mais novos, eles têm ido no varejo físico em busca de contato com outras pessoas, porque eles cresceram e têm vivido num mundo constantemente mediado por telas. Eles querem ir no varejo só para poder ver gente. Né? Eu acho que um dos grandes truques para a gente usar a tecnologia direito no varejo, sem a gente abdicar do nosso papel de ser humano, é exatamente isso. Vamos procurar liberar os seres humanos para serem humanos. Que bonito. Né? A gente hoje perdeu isso. A gente vem perdendo isso, a gente vem robotizando tudo, a gente vem padronizando tudo, sistematizando tudo, falando que as pessoas têm que seguir certos processos, têm que seguir certas cartilhas, que a loja tem que estar absolutamente padronizada, que a vitrine tem que ser absolutamente igual, entendeu? Você está fazendo uma loja que parece feita de copy and paste, né? Ah, mas eu quero padronização de processo. O teu consumidor, ele não liga para padronização de processo, o teu consumidor não liga para padronização de loja. Ele quer uma loja que ele sinta bem. E a loja que você arma em Santo Amaro, ela pode estar atendendo um público completamente diferente da loja que você abre no Paraíso, né? E hoje em dia, uma das tendências que a gente tem visto de hiperlocalidade no varejo, remete exatamente para isso. É você permitir, a gente faz manuais de visual merchandising para padronizar a vitrine de loja e esquece absolutamente que eventualmente naquele bairro pode ser que aquela vitrine não tenha aquele apelo. E por que eu não deixo a pessoa que trabalha naquela loja, que interage com o público, que entende aquele público, ter a liberdade de montar a própria vitrine? Né, de decidir que produtos vão na vitrine que eventualmente vão ser mais atraentes para aquele público daquela região. Aí você está permitindo que ele seja humano. Você dá dados para ele, você alimenta ele com dados, com informação para ajudar na tomada de decisão, bota uma IA para ajudar ele a ver conexões, consequências, etc. Mas a decisão final é do ser humano. E permitir que o ser humano crie um ambiente de contato, né, um ambiente de presença, eu acho que é a expressão mais alta da gente permitir que os seres humanos sejam humanos dentro do varejo. E a gente sair desse mundo de que o varejo tem que ser copy and paste, entendeu? O varejo tem que ser tão humano quanto a gente se a gente quiser conectar com os consumidores. Esse é um pouco de como eu penso que a gente vai caminhar para quem quiser ter sucesso nesse mercado. Bacana. É uma super mensagem. Uma super mensagem. A gente vê bastante, a gente trabalha com essa questão da padronização, né? Mas eu acho que é uma super mensagem porque a IA e toda a tecnologia, ela está trazendo, acho que a gente para um lugar que ele é desafiador mesmo, porque é muito mais de formação daquele vendedor, vamos dizer assim, do que de simplesmente ele tem que fazer porque esse é o processo 1, 2, 3. Isso. Ele precisa sentir aquilo, né? Saber, às vezes ele está vendendo uma coisa que ele não tem nenhum acesso nem de usar, não sabe nem como é aquela experiência. Sim. Como é que ele vai ser humano naquilo, como é que ele vai poder fazer aquilo direito. Muito legal. As empresas têm um papel importantíssimo de formação e de educar os funcionários sobre as possibilidades. Finalmente, eu tô achando que a gente vai poder dar um salto como humano. Ah, não tenha dúvida, mas é para isso que vem as novas tecnologias. Amanhã vai ter a nova IA, entendeu? Vai ter a tecnologia XPTO que a gente nem sabe o que vai surgir e que vai continuar evoluindo a gente para novas possibilidades da gente ser cada vez mais humano, né? Antigamente a gente tinha que, sabe, carregar pedra nas costas para poder levar a pedra de um lugar para o outro. Hoje tem caminhão para fazer esse tipo de coisa. Tinha que fazer trabalho de robô, a gente vai poder parar. Cada vez menos a gente faz trabalhos robóticos, porque a gente está achando máquinas e tecnologias que fazem para nós e libera a gente para ser humano de verdade, entendeu? Muito bom. Esse é o papel da tecnologia no final do dia. Muito bom. Eloy, obrigada. Obrigada por você bater esse papo aqui com a gente. Delicioso que a gente possa ter mais disso. Tremendo prazer. E, bom, vamos indo para o final aqui, terminando o nosso episódio de hoje, com essa contribuição de alto nível aqui sobre a tecnologia, que vem tomando cada vez mais espaço nas nossas vidas. E se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe na sua empresa. Nos vemos no nosso próximo episódio do VideTalks. Até a próxima!